Olá, queridos amigos, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos reunidos para estudarmos o livro Evangelho de Chico Xavier, onde o Chico nos fala sobre a atitude de muitos companheiros da doutrina espírita. O Chico diz assim: muitos espíritos têm reencarnado em nosso meio apenas com o propósito de fazer confusão. Eu não sei como é que conseguem galgar altos postos na doutrina. Embora sejam dirigentes de centros, entravam no avanço do movimento. Em minha vida de médium, tenho me deparado com muitos companheiros assim. A gente nunca sabe com que intenção eles se aproximam. Emmanuel me ensinou a identificá-los pelo brilho do olhar. Muitos deles, a vida inteira estiveram à minha volta, espreitando os meus menores movimentos. Então a gente vê aqui o Chico tratando de um assunto muito interessante. O Chico fala que ele enfrentou muitas dificuldades, que muitos companheiros que estiveram ao lado dele, à sua volta, muitas vezes estavam espreitando os menores movimentos de Chico Xavier, para identificar alguma coisa errada e, obviamente, criticar. Atacar com as pedradas da crítica, da maledicência, e criar um grande embaraço para o trabalho de Chico Xavier. Então, Chico, com a orientação de Emmanuel, ele procurava identificar essas pessoas pelo brilho do olhar, porque essas pessoas são pessoas ambiciosas, são pessoas que reencarnaram no movimento espírita e, como são pessoas ambiciosas, acabam criando confusão. É claro que ninguém reencarna para criar confusão, mas como somos espíritos imperfeitos, a caminho da evolução, onde muitas vezes optamos pela vaidade, pela arrogância, pelo orgulho e nos esquecemos da humildade e da simplicidade, muitas vezes, em nome do orgulho, da arrogância, da vaidade, a gente começa a criar confusão no próprio movimento espírita. Por que isso acontece? Porque a gente começa a se achar melhor do que as outras pessoas. E o Chico fala assim: eu não sei como que essas pessoas conseguem galgar altos postos dentro da doutrina espírita. Altos postos dentro da doutrina espírita. Então a gente vê pessoas se destacando no movimento espírita, galgando aí postos altos dentro do movimento espírita, que muitas vezes estão entravando o progresso do movimento espírita, porque o seu personalismo fala mais alto, a sua vaidade fala mais alto, e as questões das divergências, isso tudo gera muita confusão, porque um quer ser melhor do que o outro, um quer brilhar melhor do que o outro, um quer ter a mediunidade maior do que o outro, quer se destacar mais do que o outro, e Chico não era assim. O Chico, que era grande, ele se fazia menor constantemente. Na sua vida de médium, a gente vai ver o Chico agindo sempre com humildade, com simplicidade. Então existe sim, meus irmãos, muitos irmãos que reencarnam no movimento espírita para causar confusão. Agora, eram para reencarnar e mudar a vida, a postura de comportamento, mas muitas vezes, devido ao interesse pessoal que eles têm por ocupar cargos superiores dentro da doutrina espírita, muitas vezes essas pessoas são envolvidas pelos espíritos negativos, pelos espíritos inferiores que não querem o progresso da doutrina espírita,
e criam muitas confusões dentro do movimento espírita. Então, Chico identificava essas pessoas pelo brilho do olhar, porque o nosso olhar é o espelho da nossa alma. Então, ali o Chico identificava esses espíritos quando eles estavam com uma segunda intenção. Jesus também era assim. Jesus olhava, observava, identificava as pessoas maliciosas através do brilho do olhar. Observava e identificava as pessoas que queriam lhe prejudicar, que queriam lhe colocar numa situação difícil. Também Chico aprendeu com Emmanuel identificar esses companheiros dentro da doutrina espírita, que estavam ali ocupando cargos importantíssimos dentro do movimento espírita, mas que estavam gerando muita confusão e se complicando espiritualmente dentro do movimento espírita, e criando muitas dificuldades para aqueles que estavam ali trabalhando na tarefa da doutrina espírita, para aqueles que iriam iniciar. Então, nessas questões que estamos tratando, 50, 51, 52, Chico está falando da chegada dos médiuns iniciantes, da unificação dentro do movimento espírita e também de alguns companheiros que, através da invigilância, vão criando muitas confusões dentro do movimento espírita e complicam completamente todo o trabalho que os espíritos desempenhou. Com Allan Kardec foi assim também. Allan Kardec foi traído, foi enganado, o criticaram, criaram confusões em torno dele. Então Kardec enfrentou muitas dificuldades, como Chico enfrentou, como qualquer um de nós haveremos de enfrentar. Mas essas almas iluminadas, que passam pela Terra como Chico Xavier, enfrentam muitas dificuldades, porque muitos desses companheiros personalistas que reencarnam no movimento espírita, que são vaidosos, que querem ser melhores do que os outros, agindo dentro da vaidade, da arrogância, muitos deles tentam, através dos seus comportamentos, atrapalhar o trabalho da vida missionária daqueles que vêm com a missão de impulsionar a humanidade para o progresso. Tentaram de todas as formas obstruir Jesus, mas não conseguiram. Jesus foi crucificado, mas a mensagem do amor ficou. E a mensagem de Jesus haverá de caminhar conosco até o fim dos tempos. A mensagem de Jesus ficará conosco eternamente. Tentaram obstruir Allan Kardec, mas não conseguiram. Ele resolveu todo o trabalho da doutrina espírita, ele divulgou as obras espíritas, tentaram criar embaraços na vida de Chico Xavier, mas não conseguiram. O Chico realizou o seu trabalho, psicografando hoje quase 500 e poucos livros que estão aí à nossa disposição. Livros originais, não cópia, como de muitos outros médiuns que vem acontecendo aí, que estão copiando o livro de outros médiuns, que não são médiuns originais como Chico Xavier. Chico Xavier foi um médium autêntico da espiritualidade. Muitos médiuns, não criticando todos, estão agindo assim no nosso movimento espírita. Escreve em determinado assunto, outro médium vai lá, muda as palavras, é o mesmo assunto, é o mesmo material, muitas vezes copiado da internet, e a gente vê todo esse problema dentro do movimento espírita, porque muitos médiuns querem ser melhores do que os outros. Um está querendo destacar mais do que o outro. A gente vê todos esses problemas dentro do movimento espírita. Médium copiando obras mediúnicas de Chico Xavier, copiando obras mediúnicas de outros médiuns, e isso está ocorrendo. Isso é criar confusão dentro do movimento espírita. Então, por isso que a gente tem que ficar com o exemplo de Chico Xavier e estudarmos as obras de Chico Xavier para identificar esses médiuns oportunistas, como Emmanuel ensinou o Chico a identificar, pelo brilho do olhar. Então, que Jesus nos fortaleça, nos abençoe e nos dê muita paz e luz ao nosso coração.